A escolha de Davi. Davi é o rei mais conhecido da história de Israel e talvez de toda a história do mundo. Mas a maneira pela qual ele chegou nessa posição é diferente de muitos outros reinados. Estamos acostumados com uma imagem bem desenhada do que é uma monarquia, sempre com reis antigos em mente e uma sucessão baseada puramente em linhagem sanguínea. Mas a história do início da monarquia em Israel foi bem diferente disso. Para chegarmos em Davi, o homem segundo o coração de Deus, vamos recapitular algumas coisas. Depois de serem libertos por Deus da opressão do Egito, Israel foi liderado por Moisés, que atuou como mediador entre Deus e o povo. Em seguida, Israel passou a ter uma grande variedade de liderança, com as 12 tribos possuindo seus próprios líderes. Isso fez com que elas não fossem unidas e frequentemente falhassem em se ajudar em caso de invasões estrangeiras. Além disso, rixas e disputas entre elas causavam muitos conflitos, e o livro de Juízes mostra isso muito bem. O final de Juízes faz um apelo à figura de um rei e exclama a necessidade de união das tribos. Reconhecendo que as outras nações eram mais poderosas por se organizarem em monarquia, as autoridades de Israel pediram um rei a Samuel. Deus não se agradou desse pedido, pois ao pedirem um rei, estavam recusando a Deus como o rei divino. Apesar disso, o pedido seria atendido. Como não existia família real, Samuel, que atuou como juiz, profeta e sacerdote, foi o responsável por nomear a primeira linhagem real de Israel. E o primeiro escolhido foi Saul. Temos um vídeo especialmente sobre essa escolha em nosso canal, mas vale ressaltar que ele era exatamente o tipo de rei que agradava ao povo, com qualidades externas notáveis, mas desagradava a Deus de muitas outras maneiras. Saul foi um grande rei militar, mas era profundamente orgulhoso e mundano. Ele desqualificou a si mesmo para reinar em Israel, pois rejeitou a submissão ao rei divino. Deus chegou a dizer a Samuel que se arrependia de haver constituído Saul como rei. Isso não significa que ele havia mudado seus propósitos, mas que havia chegado a um ponto em que ele já não podia mais usar a Saul. O desejo de Deus para a nação era que o rei que estivesse sobre o povo fosse um homem que ouvisse e praticasse sua vontade. E é aqui que entra Davi. A escolha de Davi fugiu de todas as expectativas iniciais. Assim como foi com Saul, Davi seria ungido em segredo primeiro. Mas existe algo marcante logo no início da história desse jovem. O Senhor ordena a Samuel: encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. A forma como o Senhor se pronuncia aqui é um grande contraste com a forma como se pronunciou no caso de Saul, quando o povo pediu um rei. Naquela ocasião, o Senhor disse: atenda-os e dê-lhes um rei. Samuel foi até Belém, a família de Jessé. Chegando os filhos de Jessé, Samuel viu Eliabe, homem forte e alto, e ele logo pensou que aquele seria o escolhido do Senhor, mas estava enganado. O Senhor disse: não considere a aparência, pois eu vejo o coração. É possível que Samuel estivesse esperando um homem semelhante a Saul, mas este não era o propósito do Senhor. Chamaram então Davi, o 8º filho, o mais jovem de todos. Considerado tão improvável que nem acharam necessário o trazer antes do trabalho com as ovelhas. Algo que foi mencionado em nosso estudo sobre Saul, mas que merece ser relembrado aqui, é como o chamado de Saul se relaciona com jumentas perdidas, animais teimosos. Já o chamado de Davi se relaciona com ovelhas, animais obedientes. Davi era claramente subestimado pelo próprio pai, mas Deus o havia escolhido para reinar. A palavra diz que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, mas não tinha estatura de um homem de guerra. Samuel o ungiu, ou seja, o consagrou com óleo para o Senhor, e o Espírito Santo passou a habitar em seu coração, guiando-o e mudando sua sorte. Sua unção não é explicada no texto, mas o fato do Espírito do Senhor se apossar dele garantia que ele estava sendo equipado por Deus, não importando o que o futuro reservava. Samuel voltou para Ramá, com a missão cumprida, e a família de Jessé continuou como antes. Não demorou muito, porém, para que Davi já estivesse ocupando uma posição na corte de Saul. O rei rejeitado vivia atormentado por espíritos malignos, e Davi ganhou destaque por sua habilidade na harpa. O ponto de grande triunfo de Davi
que lhe fez conhecido por todo o povo de Israel foi sua lendária luta contra Golias. Enquanto todo o exército de Israel e o próprio rei Saul se amedrontava diante do gigante filisteu. Apesar desses eventos serem seguidos na Bíblia, acredita-se que, cronologicamente, Davi tenha enfrentado Golias antes de ser chamado para tocar sua harpa diante do rei. Davi possuía uma coragem fora do comum, pois confiava no Senhor de Israel, se segurando em Deus como seu protetor. E era exatamente isso que o Senhor buscava. Mais do que um grande guerreiro e um homem alto e forte, o que Deus queria era um homem com o coração correto. As experiências de Davi como pastor de ovelhas o capacitou para conduzir o povo de Deus, o rebanho do Senhor. Sua habilidade na harpa, que lhe levou à corte no primeiro momento, o capacitou a desenvolver os salmos, poemas e canções tão belas e profundas sobre a vida espiritual. Mais do que habilidade com espada, a capacidade que Davi tinha de abrir seu coração diante de Deus e expressar suas dores foi o que lhe fez ser o rei mais conhecido de Israel. Pela graça, Davi ainda recebeu a promessa de ter seu trono estabelecido por toda a eternidade, promessa cumprida com a chegada de Jesus, descendente de Davi, e aquele cujo governo não tem fim. Ainda temos muito a destacar sobre a vida e reinado de Davi, mas por enquanto, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!